minha salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ok, meu amigo, minha amiga, muito boa noite a você, internauta, que me ouve, que me assiste na semana especial A Maior Esperança. É muito bom tê-lo comigo, tê-la conosco nesta semana muito especial que estamos tratando da Palavra de Deus, a maior esperança que está para chegar. Já estudamos 2 episódios, a maior tragédia, a maior vitória, e hoje vamos estudar um tema muito empolgante, muito maravilhoso, você não perde por esperar. Mas antes, siga-nos nas redes sociais, pr.emanuel Gonçalves no YouTube e também no Facebook, pr.emanuel Gonçalves. Estamos viralizando esperança. E nesse momento aproveite para compartilhar com seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, seus parentes essa mensagem de esperança, de fé da palavra de Deus, tá bom? Se você está no YouTube, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar um like, fazer o seu pedido de oração, tá? Faça o que você está mais interessado ao estudar a palavra de Deus, né? Faça o que é importante. Então, anote, tome nota, faça o seu pedido maravilhoso de oração e estamos sempre em oração por você, meu internauta. Eu sou o pastor Emanuel, aqui do distrito de São Cristóvão. Minhas ovelhas estão ligadinhas nessa semana muito especial, mas você que não faz parte da Igreja Adventista, espalhada por esta divisão sul-americana e neste planeta vasto, não tem problema. Escute a verdade, a palavra de Deus é para você, meu irmão, independente do seu credo, de professar qual tipo de religião, tá bom? Que Deus abençoe você. Nesse momento vamos pedir a orientação divina para o estudo da sua santa palavra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão especial de estudo da tua santa palavra, da semana Maior Esperança. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Que o Senhor ilumine nossa mente para que possamos juntos compreender a tua inspirada palavra. Fica conosco, nos dê a tua presença nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos estudar hoje sobre a maior tentação. É isso mesmo que você ouviu, a maior tentação. Nós vivemos, amigos e amigas, hoje em um mundo marcado pela dor, sofrimento, violência, morte por toda a parte do nosso planeta. E qual é a maior miséria do ser humano? Para onde caminha a humanidade? Podemos confiar em nossa força, em nosso conhecimento? Temos o poder de transformar o mundo? Pode o homem conseguir mudar a si mesmo com suas próprias forças? Como pode o homem resistir à tentação? O homem fora criado à imagem de Deus e perfeito, né? Em um ambiente também criado por Deus perfeito. Se Deus criou um mundo perfeito, de que modo pôde aparecer o pecado então? Porventura é Deus, o Criador, também o autor do pecado? A Escritura diz que não. A Bíblia fala que Deus é santo por natureza. Isaías 6, verso 3. As suas obras, elas são perfeitas. Deus é o autor da salvação, querido, querida. O plano de Deus era ser a origem ou o provedor, e o nosso depender da origem. Deus originou a vida e nós recebemos a vida. Portanto, dependemos de Deus para viver e de tudo o que precisamos. Se Deus é o Criador e nós somos a criação, temos de depender dele para ter vida e provisão, não é?
A independência não é uma opção. Deus existia sem nós e não o contrário. Então, o papel que devemos assumir na vida não é apenas a favor da dependência, mas também contra a autossuficiência. Somos limitados na capacidade de vivermos sozinhos, amigo, amiga, sem Deus. O pecado causou essa ruptura deste relacionamento entre homem e humanidade. E ao comerem do fruto que Deus dissera para não comer, o ato da queda subverteu a ordem estabelecida por Deus. A tentação consistia em se tornarem como Deus, mas, como se sabe, isso era mentira. O homem e a mulher não se igualaram a Deus quando comeram o fruto. Em vez disso, na tentativa de se igualarem a Deus, deixaram de ser como eram. Tornaram-se independentes da divindade. Perderam o relacionamento maravilhoso com Deus. Subverteram a estrutura e a ordem na criação. Deus era a autoridade e Adão e Eva respeitavam isso. Ele era Senhor, o soberano. Mas na queda, o ser humano tentou usurpar essa estrutura para tornar-se senhor de si mesmo. Que tristeza, não é? O homem quis ser igual a Deus. E nós, às vezes, queremos também ser iguais a Deus, pecando. E por falar em pecado, o que é pecado? A própria Bíblia define pecado como transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Uma falha nas ações de qualquer um que sabe que deve fazer o bem e não faz. Portanto, diz o apóstolo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago 4,17. Uma definição abrangente de pecado é qualquer desvio da conhecida vontade de Deus, quer seja por negligência em fazer aquilo que ele ordenara seja feito, quer seja por fazer aquilo que ele proíbe especificamente. Isso é pecado. O pecado não conhece a neutralidade, querida ovelha. Cristo declara, quem não é por mim, é contra mim. Mateus 12, versículo 30. Deixar de crer nele, portanto, é pecado. Do pecado porque não crê em mim, lembram? João 16, 9. O pecado em qualquer grau é ofensivo a Deus. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo. Se não fora a bondade e a misericórdia de Deus, teria mergulhado a raça humana em irremediável desespero. Que ninguém se engane, amigo. O salário do pecado é a morte. A lei de Deus não pode ser transgredida com menos impunidade do que fora pronunciada lá a sentença sobre o nosso pai, o pai da humanidade, Adão. Desde os dias dos nossos primeiros pais até hoje, tem havido uma sucessão de quedas, cada uma maior do que a outra, em toda espécie de crime. Deus, ele não criou a humanidade tão destituída de saúde, beleza e poder moral como a que existe agora, hoje, no mundo. Doenças de todas as espécies estão aumentando assustadoramente sobre a humanidade. Você sabe disso muito bem. Isso não tem acontecido por uma providência especial de Deus, mas diretamente contrária à sua vontade, querido, querida. Infelizmente, essa tentação, e essa palavra tentação vem do grego, que diz peiraço ou peira, quer dizer teste, a mesma coisa que tentativa. A palavra tentação originalmente vem do grego, como já falei, peira, lá no grego antigo também, na Septuaginta, que significa teste, ou a própria palavra tentação. O contexto sozinho desta palavra determina qual sentido é pretendido ou se ambos se aplicam simultaneamente. Peira significa tentação. Lá em Mateus 16, 1, tem um sentido negativo, que vem do diabo para derrubar os homens, derrubar os seres humanos. Também ela é usada num contexto positivo em Mateus 4, verso 11, né? E
A palavra também aparece, essa mesma palavra, 39 vezes no Novo Testamento. Portanto, a tentação consiste em colocar à prova o que pensamos sobre Deus e sua lei, em crer em sua palavra ou não. No Éden, Deus dera uma ordem aos nossos primeiros pais. Vocês lembram da ordem? E o Senhor Deus lhes deu esta ordem. Lembram do texto de Gênesis? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. A árvore da ciência do bem e do mal se tornara a prova de obediência e amor a Deus, amigo, amiga. Isso nós encontramos no contexto bíblico. Deus disse para eles não tocarem do fruto, não comerem do fruto. Isso faria com que eles desobedecessem a princípio a palavra de Deus, porque Deus é amor. Satanás não os acompanharia com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles unicamente junto à árvore proibida. Por isso que ele foi lá e tentou-os. Se eles tentassem examinar a natureza desta tentação, estariam expostos aos seus ardis. Foram admoestados a dar cuidadosa atenção à advertência que Deus lhes enviara e estarem contentes com as instruções que ele achara conveniente comunicar-lhes. Então, Deus pediu para que eles obedecessem. Infelizmente, Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas sua crença não a salvou da pena do pecado, querida ovelha. Descreu das palavras de Deus, e isto foi o que a levou à queda. Interessante que no juízo os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade maravilhosa de aprender o que é a verdade. Olha só, creia na verdade, amigo. Então a maior tentação, diz a Bíblia, não seja sábios, aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, verso 7. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, diz Jeremias, corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. A tentação nos leva a crer que existe felicidade sem Deus, amigo. Satanás tenta os homens e as mulheres a desconfiarem do caminho de Deus e a duvidarem de sua sabedoria. É isso mesmo. Confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva rompeu sua dependência de Deus, decaiu de sua elevada posição e o que aconteceu? Mergulhou no pecado. A queda da raça humana, portanto, quer em sua primeira experiência, quer em todas as oportunidades subsequentes, foi de fato caracterizada pela quebra da fé em Deus e em sua bendita palavra. Essa descrença conduz à desobediência, resultando em um relacionamento rompido e, finalmente, na separação entre Deus e o ser humano. A pergunta que não quer calar: como vencer a tentação, pastor? A resistência à tentação deve partir de nós, seres humanos, que, por sua vez, o homem deve obter de Deus o poder. De um lado, se acham sabedoria infinita, compaixão e poder. Do outro, debilidade, pecaminosidade e incapacidade absoluta, amigo. Deus quer que governemos nosso ser, mas não nos pode ajudar sem nosso consentimento, querida ovelha, e cooperação. O Espírito Divino age por meio dos poderes e faculdades concedidos ao homem. Isso mesmo. Não podemos pôr por nós mesmos nossos propósitos, desejos e inclinações em harmonia com a vontade divina. Mas se estamos dispostos, o Salvador fará isso por nós. Amém? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à
obediência de Jesus Cristo. Oh, querido, o motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, isso é importante, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir ao mal, amigo. Deveis ser homens e mulheres de oração. Vossas petições não devem ser débeis, ocasionais e apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Para orar, não é necessário que estejais sempre prostrados, de joelhos. Cultivai, o hábito de orar ao Salvador sozinho, quando estáis caminhando, quando ocupados com os trabalhos diários. Isso mesmo. Que vosso coração, querida ovelha, se eleve de contínuo em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. A menos que nos ponhamos em uma ligação vital com Deus, querido amigo, amiga, não podemos resistir aos profanos efeitos da satisfação própria, no amor de nós mesmos e da tentação para pecar. Para que possamos receber auxílio lá de cima de Jesus, devemos compreender a nossa necessidade, não é verdade? Cumpre-nos então conhecer-nos verdadeiramente. Unicamente ao que se conhece pecador pode Cristo salvar. Só quando vemos nosso inteiro desamparo e renunciamos a toda confiança própria, lançaremos mão do poder divino. Não é apenas no início da vida cristã que deve fazer essa renúncia, amigo. A cada passo de avanço em direção ao céu, ela deve ser renovada. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder fora de nós. Deve haver, portanto, um constante anelo do coração para Deus, amigo, amiga. Uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Jesus Cristo. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele também pode vencer. Todas as tentações de Satanás, Cristo enfrentava com a palavra de Deus. Lembram? Está escrito, e confiando nas promessas divinas, recebia poder para obedecer aos mandamentos de Deus, e o tentador não podia alcançar vantagem sobre ele. A toda tentação, sua resposta era: está escrito. Assim Deus nos tem dado também a sua palavra, para com ela resistirmos ao mal, meu amigo, minha amiga. Pertencem-nos grandíssimas e preciosas promessas, a fim de que, por elas, fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há num planeta, como diz Pedro. Dizei ao tentador ou ao tentado que as circunstâncias, a fraqueza do próprio eu, ou ao poder da tentação, mas ao poder da palavra de Deus. Toda a sua força nos pertence. Escondi a tua palavra no meu coração, disse o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17, 4. Se tu, Senhor, diz a Bíblia, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, diz o salmista, para que sejas temido. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Salmo 133, 4 e 7. Concluindo a mensagem de hoje, resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta fé, é verdade, e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis a vós mesmos, mas a Cristo, querido, aquele que curara os enfermos e expulsara demônios, quando andava entre os homens aqui na terra, é ainda o mesmo poderoso Redentor. Agarrai, pois, suas promessas como folhas da árvore da vida. O
O que vem a mim, ele disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Ao irdes a ele, crede que vos aceitará, porque vos tem prometido. Nunca podereis perecer enquanto assim fizerdes. Nunca. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5, verso 8. E se Deus é por nós, disse o apóstolo, quem será contra nós, ovelha? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 e 32. Oh, amigo, contam que um alpinista desesperado, por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Como queria a glória só para si, resolveu subir sem companheiros. Durante aquela íngreme subida foi tocando mais tarde, e ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar, sendo que continuou subindo e por fim ficou escuro. A noite era muito densa naquele ponto da montanha e não se podia ver absolutamente nada. Tudo eram trevas, visibilidade zero. A lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, a poucos metros do topo, escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos da sua queda, sua vida passava-lhe inteira à sua frente. Quando a morte já lhe era certa, de repente, um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar daquela corda a qual estava amarrado e que, por sorte, prendera-se às rochas. Nesse momento de solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer, senão pedir socorro aos céus. Meu Deus, ajude-me! De repente, uma voz vinda dos céus lhe pergunta, que queres que eu te faça? Salva-me, meu Deus! Respondeu o aflito alpinista. Crês realmente que eu posso salvá-lo? Sim, Senhor, eu creio. Então, corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais à corda. Por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Insistiu a voz. Se creres, verás a glória de Deus. A equipe de resgate, no outro dia, encontrou, infelizmente, o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas à corda, a apenas 2 metros do chão. Em seu gravador de voz, ele deixou essa experiência registrada e concluiu com as seguintes palavras: e aquela voz me dizia para cortar a corda, mas eu não consegui. O Senhor nosso Deus nos assegura pelas mãos e nos diz: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Chegou a hora de você entregar, amigo, seu coração a Jesus. Levante-se. Onde você estiver, Cristo te chama para a vitória. Ele te alcançou com a salvação. Ele te remiu, amigo. Eu sei que você está do lado de lá da telinha, no seu smartphone, no seu computador. Se você estiver aí nesse momento, se você puder, você pode elevar em oração a Deus agora a seguinte frase: Senhor, me socorre. Eu sou um vil pecador e preciso da sua ajuda. Não precisa se levantar da cadeira e vir até a tela para dizer: eu aceito, pastor, eu creio, meu Deus. Não, no seu consciente mesmo. Se você quiser se ajoelhar, aí se ajoelhe. Se você quiser se levantar, se levante, não tem problema. Quiser ficar à frente da telinha, não tem problema. Mas o importante, amigo, é dizer a Deus: Deus, me socorre, porque eu preciso da tua intercessão. Por falar em intercessão, eu gostaria de interceder por você. Você permite isso? Mas não se esqueça de também interceder por mim, porque há poder na oração. Não se agarre na corda do pecado, amigo. Você está a poucos metros da salvação, a poucos centímetros de ser salvo.
Por favor, não se agarre ao pecado, se agarre na poderosa e forte mão de Jesus. Enquanto você ouve essa linda canção, alguém está orando por mim, eu oro por você, ore por mim. Enquanto você escuta, por favor, se agarre, não à corda do pecado. Não caia na tentação, se agarre às mãos maravilhosas de Jesus. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Alguém está orando por mim. Eu sei porque as bênçãos dos céus pude sentir. Senti meu coração sendo tocado. Senti poder do céu sobre mim. Alguém está orando por mim. O toque do Espírito de Deus pude sentir. Um refrigério veio em minha alma. A paz do céu aqui pude sentir. O poder da oração transforma vidas e corações. O poder da oração pode curar. É Deus que nos responde conforme a nossa fé. Com Deus falamos sempre através da oração. É Deus que nos responde conforme a nossa fé. Com Deus falamos sempre através da oração. Conforme a nossa fé, com Deus falamos sempre através da oração. Todas as coisas te são possíveis. Alguém está orando por mim.
Oh, meu irmão, meu querido, minha querida irmã, você se agarrou nas mãos de Deus, nos braços fortes de Jesus. Continue firme. Isso é santificação. E santificação não é separação do pecador, é separação do pecado. É certo que o diabo, ele é 1000 vezes mais poderoso do que nós, mas a notícia boa é que Jesus é 1000 vezes mais poderoso do que Satanás. Se apegue a Ele nesse momento, se agarre com todas as suas forças a Cristo e você terá forças para poder livrar-se da tentação. Quando a tentação bater à sua porta, se Satanás bater à sua porta, não atenda. Deixe Jesus atender, porque ele vai fora, ele casca fora, ele vai embora, em nome de Jesus. Se você puder agora, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve na terra e venceu a Satanás, e nós, com as suas forças também, com o seu poder, podemos vencer a qualquer tentação. Livra-nos do mal, dá-nos o teu perdão, porque sei que tem alguém orando por nós e o Senhor ora todos os dias. Fica conosco, nos dê o teu perdão e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, a maior esperança fica por aqui, mas amanhã nós temos um encontro marcado com você. Não se esqueça, foi Jeremias quem disse: há esperança para o teu futuro. Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.